partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. Uma hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Alô, amigos, 23 de outubro, aniversário do Pelé, 77 anos de idade hoje. O maior do mundo, está aniversariando hoje. Segunda-feira, Futebol em Rede, iniciando a semana para você. Campeonato Brasileiro tem mais um jogo importante hoje, vamos falar disso, é claro. Nesse momento, festividades em Londres, a FIFA entregando os troféus de melhor do mundo para várias categorias. E a categoria mais esperada, aquela envolvendo Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi, deve ser o Cristiano Ronaldo pela quinta vez o melhor do mundo. Aliás, o técnico já foi escolhido, acabou de ser escolhido, é o Zinedine Zidane, que ganhou o título contra Antônio Conte, do Chelsea, e Máximo Alegre, da Juventus. Zidane, todo mundo sabe, é do Real Madrid, treinador do Real Madrid. O seu destaque, meu caro Fábio Seródio, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão conosco aqui na AltV, a TV da internet, altv.com.br e também pelo Facebook da AltV. E também com as emissoras de rádio que nos acompanham todas as segundas e quintas-feiras. Fábio Seródio. É verdade. Boa tarde a todos, boa tarde a você que acompanha o nosso programa pela rádio Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, a rádio Coluna FM 87,5 da cidade de São Roque e também a difusora AM 570 da cidade de Taubaté. Muito obrigado, venha para a rede você também. Bom, meu destaque não poderia deixar de ser Libertadores da América. Vai começar para valer a semifinal e eu continuo preocupado. Será que sem remédio vai o Grêmio? Você veio de azulzinho hoje. Sim, é uma esperança. Porque do jeito que o Grêmio tá, é capaz na semana que vem eu vim de preto. Que eu vou te contar, viu? Desabou tudo lá. O Renato falou tanto que os outros caem, dele caiu, ninguém fez nada. Não há remédio que resolva isso. Daqui a pouco vai precisar de prótese esse time. Olha, o negócio é o seguinte, ontem foi com o time B, né? O time titular está sendo preparado para o jogo contra o Barcelona na quarta-feira, na horrível Guayaquil. Não, é o Barcelona da Espanha. Não, ainda bem. Não precisa preparar durante um ano. É o Barcelona e Guayaquil. De novo ele foi vítima da sua estratégia. Acabou tomando de 3, vamos falar também sobre isso. E o Vander Luiz, vem ou não vem hoje? Opa! Por onde anda Vander Luiz? Oi, Quartarolo. Oi, Fábio Seródio. Meus destaques hoje. Quero falar da decisão que vamos ter hoje no Rio de Janeiro. Porque é uma decisão, porque vai ser um jogo divisor de águas, Botafogo e Corinthians. E eu quero dizer também o seguinte, que o Palmeiras pode ser o time que vai dar emoção nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Principalmente se manter o Alberto Valentim no comando. Agora, falar do São Paulo. São Paulo não cai. Mas quem tá louquinha para cair é a Ponte Preta, hein? O Corinthians teve o Carille, que deu certo, é um técnico que já renovou por 2 anos, e o Alberto Valentim pode ser o Carille do Palmeiras, né? Não acredito muito, não. Eu acho que o Palmeiras vai contratar um treinador, né? Não conseguiu o Mano Menezes, vai buscar alguém, até porque o Palmeiras fez 9 pontos em 3 jogos. Mas aí, dona Creu, traz o Ancelotti. Creu. Dona Crefisa. Aliás, o Zidane acabou de ganhar o troféu, seria uma outra solução. Uma outra solução. O Palmeiras ganhou 3 times, o Atlético Goianiense, que é o pior do campeonato, ganhou da Ponte Preta, que está na zona do rebaixamento, e ganhou ontem do Grêmio, que é o time B do Grêmio. Mas isso não desabou no Palmeiras. No intervalo que a SIG já está preocupada, o Levi já caiu? Não sei. Ele cai no intervalo, ele volta. Até porque no Palmeiras acho que ele não tem espaço mais. Ele caiu com o time para a Série B. A não ser que o palmeirense tenha se esquecido disso também. Mas no seu time lá, os caras mandam embora e voltam na mesma hora. Tá de folga até quarta-feira. Tá trabalhando menos que deputado, hein? Olha, Gianluigi Buffon acaba de ser indicado como o melhor goleiro da temporada. O melhor goleiro do mundo. Não era o Sidão? Buffon. O Buffon talvez joga muito, né? Mas pela idade também, é a última temporada. Então vamos dar um prêmio para o Buffon. A FIFA também tem disso. Mas realmente, se você analisar, é um prêmio merecido. E já, o melhor do mundo entre os jogadores Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, que deve ser o grande ganhador. Já a gente volta com mais informações aqui no Futebol em Rede. Venha pra rede. Participe, faça interação com o Futebol em Rede.
WhatsApp 11 991807664. 11 991807664. Mande sua mensagem de voz ou de texto. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em Rede, venha para a rede você também aqui na AltV, a TV da internet, altv.com.br. Você nos acompanha pelo Facebook da AltV, confirmando o nosso WhatsApp, meu caro Fábio Serol. 991807664. Repito, 11 991807664. Olha, você achou que eu tinha esquecido, né? Você achou que eu tinha esquecido? Não esqueci. Não, isso pode Boa jamais. tarde, Karen Eichmeier. Boa tarde a todos vocês que estão ouvindo a gente. E eu já vou começar aqui com a pergunta do Gabriel Ribeiro. Palmeiras e Santos ainda têm fôlego para chegar no Corinthians? Essa pergunta é recorrente, ainda toda semana vai ser assim, né, Fábio? Vai. É. Olha, 6 pontos de diferença, mas o Corinthians joga ainda hoje, né? Contra o Botafogo. Eu acho que o Corinthians não perde no Rio de Janeiro, no Engenhão. Pelo menos empata. Se empatar, serão 7 pontos de vantagem ainda. E no campeonato de ponto corrido, eu acho muito ponto ainda. O Corinthians só perde o campeonato para se fizer M pontinhos. Não, vou fazer aquela frase que a gente está estudando há muito tempo, que a gente... Eu liguei para você de madrugada, você também. Aquela frase que nunca ninguém falou. Só pode perder para Ele mesmo. Para ele mesmo. Não, a gente teve que pensar muito para saber. Sabe que você me deixou com uma pulga atrás da orelha? Sim. Você falou do Essa Carille. pulga atrás da orelha também é uma frase nova. Nova. Foi o Celso que me passou. Exatamente, teve que Mas pensar muito. O Carille foi auxiliar técnico do Tite Sim. ou do Oswaldo de Oliveira? Dos dois, né? O do Mas Mano, qual né? teve mais influência? O Mano Menezes também foi técnico da época dele. É verdade. Já vamos falar mais É um de belo Corinthians, curso, né, ele que é o fez. líder do campeonato, 6 pontos à frente nesse momento, momentaneamente 6 pontos à frente, pode permanecer com 6 pontos ou não, vai depender do jogo de hoje à noite no Engenhão. Já mais Corinthians, mas e o Palmeiras? O Palmeiras está chegando, o Palmeiras está esquentando a cabeça de muita gente. O Vander Luiz também pensou muito a respeito, não é, Vander? Ô Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Serodi, eu quero começar aqui falando do Palmeiras. Palmeiras ontem não fez um bom primeiro tempo, aliás, foi um jogo feio o primeiro tempo, hein? Grêmio e Palmeiras e Grêmio não foi um jogo legal no primeiro tempo não, mas no segundo tempo, em 19 minutos, o Palmeiras fez 3 gols. Teve um golaço do Moisés e foram 2 gols do Dudu. E o Grêmio depois conseguiu reagir fazendo pelo menos um golzinho. Aliás, estava ouvindo o pessoal do Rio Grande do Sul falando que o Grêmio não tomava de 3-0 do Palmeiras desde da antiga Copa Brasil, né? Nos anos 50, anos 60, com o Vavá fazendo gol pelo Palmeiras. Vavá, o peito de aço, Quartarolo, que um dia você entrevistou lá na Jovem Pan, e aí ele falou para você, centroavante vive de resto. Mas vamos lá, e por falar neste resto de campeonato brasileiro, eu acho que o Palmeiras é a grande esperança da gente ter emoção nessa competição. Porque o Palmeiras ontem, diante do Grêmio, com essa vitória por 3-1, está embalado o Palmeiras e nós vamos ter um grande jogo no próximo dia 5. Pelo menos é essa a expectativa, colocando frente a frente Corinthians e Palmeiras. E mais do que colocar frente a frente Corinthians e Palmeiras, poderemos
vamos ter 2 jovens técnicos frente a frente, o Carille do Corinthians e o Alberto Valentim do Palmeiras. Aliás, eu acho o seguinte, o Palmeiras é o time que pode dar emoção nesta reta final do Campeonato Brasileiro, principalmente se o Corinthians não passar hoje pelo Botafogo. E poderá ainda dar mais emoções e, de repente, até chance de brigar pelo título se manter o Alberto Valentim. Eu acho que o Palmeiras é a grande esperança desse campeonato em termos de emoção, porque senão o Corinthians vai levar a taça com tranquilidade. É isso aí, Vander Luiz, esperando Emoção, a emoção hein? através do Palmeiras. De qualquer maneira, mexe com o campeonato, né? Mas respondendo a pergunta do nosso companheiro lá para Karen, Aliás, tem mais uma, né? não acredito nesse fôlego todo. Tem uma do Palmeiras aqui, do Felipe Carvalho, perguntando quem é o responsável pela melhora do Palmeiras. O técnico que saiu, o técnico que entrou ou os jogadores que derrubaram o Cuca? Deus do céu, aí. E foram os porquinhos que assopraram a casinha do Cuca. Veja, essa foi boa, é o prático. Tem um Cuca lá é o que é bem prático. Cada prático. vez que o time perde, ele vai lá e fala que o técnico é uma porcaria. É, rapaz, Aí mas depois, tá lá quando o de novo. técnico cai, ele joga até na zaga. Mas é engraçado, porque os caras que falam, mas continuam lá, né? É verdade. Quem tenta ajudar, sai. Olha, o Palmeiras, se você analisar, o ano do Palmeiras é ruim, né? Por aquilo que a gente imaginava do Palmeiras. Quando começou a temporada, eu achava que o Palmeiras ia ganhar pelo menos um título importante. Mesmo que fosse um Paulista, uma Copa do Brasil, era, para mim, um dos favoritos a Libertadores, pelo elenco que foi construído, que foi montado, aquela coisa toda, mesmo com o Eduardo Batista, que eu não acho um grande treinador. Aí veio o Cuca e eu achava, não, agora vai dar certo, porque ele já conhece o elenco, aquela coisa toda, ou conhece pelo menos o clube. Mas Até agora... Que elenco belo é esse aí? Mas até agora foi uma Quem é decepção, da não foi? seleção brasileira que joga no Palmeiras? Então, aí que tá, a gente esperava mais do Palmeiras. Ninguém. A gente esperava mais, eu esperava mais, você também não esperava? Eu esperava mais coisas, de muita gente. No Palmeiras nem tanto. Estou falando do Palmeiras. Não, tá bom. Então, para o Fábio Seródio, não chega a ser uma decepção. Para mim, foi. Mas Pra eu mim acho foi. que o Palmeiras ia ficar entre os 6 e 7 no Campeonato Brasileiro. E tá. O Palmeiras vai brigar por uma Libertadores agora, mas era um time que podia estar brigando pelo título. Assim como o Grêmio que você citou aí. Por falar em Palmeiras, vamos falar do Grêmio. O Palmeiras ganhou bem do Grêmio, o time B do Grêmio, apenas 2 Time considerados títulos, porque não era o titular. O Renato Gaúcho acordou cedo, deu treinamento para o time considerado titular, que ficou guardadinho, viajou hoje para Guayaquil para jogar com o Barcelona na quarta-feira. Agora eu entendi. Entendeu? Ele dormiu, acordou cedo e na hora do jogo tirou uma soneca. Pode ser. Mas ele botou só 2 titulares em campo. Mas E um deles não é aquele que era o menor do mundo, o Luan? Quem? O Luan, que o Renato falou que era o melhor jogador do mundo. O Renato de vez em quando exagera. Eu particularmente gosto dele. Acho um cara muito legal. Eu bom gosto treinador. dele, não sou contra. E acho que o Luan realmente é um grande Tô jogador. falando do Renato, não do Luan. Não, eu gosto do Renato Gaúcho também. E acho que o Luan é um grande jogador. Um jogador para ser trabalhado, visando o futuro do futebol brasileiro. Ainda bem que não saiu. Ainda bem que não saiu. Saiu o Pedro Rocha, que para mim também era um jogador de muito futuro. Mas realmente ficou devendo o Grêmio. Eu sou contra esse negócio de ficar poupando o time para pensar em outra competição. Ele podia ter jogado normalmente e viaja hoje e joga. Meu Deus do céu, jogar quarta e domingo não mata ninguém. A gente trabalha todo dia, Seródio. E leve em consideração que o grande rival do Grêmio, o Barcelona de Guayaquil, não vai contar com 2 dos seus principais jogadores. Aliás, o Barcelona de Guayaquil não vence há 8 jogos no Equador. Vou repetir, 8 jogos sem vencer no Equador. E não vai contar com o Gabriel, que é um volante brasileiro que joga muito, e não vai contar com o maluquinho do Jonathan Alves. É Alves, né? O maluco lá que foi briga expulso com todo contra o mundo. Santos. Os 2 foram expulsos contra o Santos. Vai jogar o Damian Dias, que, aliás, se eu sou alguém de time brasileiro, contrato. Aliás, o Fábio Seródio demonstra que tem estudado justamente o time adversário do Grêmio. Tenho. Inclusive, vão jogar na terça-feira o adversário do Grêmio contra o Lanús. A quinta semifinal entre argentinos na Libertadores. Essa é a sexta, né? Das 5 que existiram até hoje, o River participou de 2. Perdeu em 70 para o Estudiantes
e perdeu em 2014 para o Boca. Será que agora vai? Olha, e duas homenagens envolvendo brasileiros agora há pouco na festa de entrega dos melhores do ano, os melhores do mundo da FIFA. Um foi o Abel Braga, fair play da torcida adversária, depois da morte do seu filho, ele foi homenageado e continuou trabalhando pelo Fluminense. Teve um jogo aí que foi realmente muito emocionante naquele momento. E outro é o aniversário do Pelé, foi lembrado e os grandes gols do Pelé foram mostrados. Um telão não tão grande como o nosso aqui, mas realmente que pode ser comparado ao nosso. Aliás, a FIFA está querendo concorrer com a gente nesse horário. Presta atenção no que está no telão lá, hein? Nego, que coisa, hein? Tá escrito. Bom, então para você o Grêmio passa pelo Barcelona ou não? Eu só respondo depois do comercial. Você não confia mais no Grêmio, Eu futebol preciso porto-alegrense? Não precisa pensar. O Grêmio, para mim, é o favorito a ganhar a Libertadores. Estou torcendo a pelo FIFA Grêmio. está pedindo substituição. Por quê? Leia. Que é isso. Estou falando de uma coisa, está falando de outra. Assim não dá. Pserotti, vamos voltar já. Você vai responder se o Grêmio é o favorito ou não? Na volta. Até já. Venha conosco. Futebol em rede. Futebol em Rede volta já. Ele não presta atenção no programa. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Obrigado ao Roberto Miller, essa voz bonita. É a chamada voz de Deus, né, Serote? Quando Deus desce, fala, senhor Roberto Miller, por favor, devolva a minha voz. É mais ou menos por aí. Olha, e ele que faz toda essa passagem aqui no Futebol em Rede, venha pra rede você também. Roberto Miller hoje é quase que prefeito de Curitiba, né? Mas continua junto com a gente sempre e porque é amigo do peito. É um palmeirense apaixonado. Palmeirense apaixonado. Hoje nem vai ver o jogo Botafogo e Corinthians, Não, porque ele detesta ele não o Corinthians. suporta. Não suporta o Corinthians. Ô Fábio Serotti, você falou que depois da volta dos comerciais, pensou. Muito. Qual a conclusão que o senhor chegou? Eu não confio na potência do Renato Gaúcho com o Grêmio. Vamos Se arrancar ganhar. pelo menos um empate, quem sabe vai para a final. Mas o empate lá em Guayaquil não é desprezível. Você tem que concordar comigo. Agora eu Mas acho que ele peraí, vai ganhar. o adversário com meio time fora, bom, deixa, vai ganhar o Grêmio. Vai ganhar o Grêmio vai para a final e o Grêmio vai ter a minha torcida para ser campeão da América, porque minha Grêmio também. é Brasil. A Grêmio minha é Brasil. também. A minha também. Eu gosto Se do bem Renato Gaúcho. que eu vou sofrer. Porque eu com o Grêmio é um sofrimento. Que coisa. Só uma perguntinha sobre o Palmeiras. Você acha que o Palmeiras deve manter o Alberto Valentim como treinador? O novo Carille? Eu acho que tem que consultar os caras que assopram as casinhas lá, sabe? Né? Porque de repente... Mas parece que esses caras estão gostando dele. Verdade. Tá Tô falando- brincando. É verdade. Então é por isso que o time ganhou 3 Claro, vezes. claro. Porque o Palmeiras hoje é um time mais leve, Queimaram o mais tranquilo. Olha, parece que tinha problema lá de relacionamento. O Cuca, por exemplo, adorava o Daverson e queimava o Adorava Borja. não, trouxe o cara. Trouxe o cara. No ano passado ele trouxe o Roger Guedes e realmente o rapaz jogou bem. E ele aposta em algumas coisas assim. Ele trouxe o Felipe Melo? Não. O Borja? Não. Diante disso, havia ali um confronto. Agora, 3 jogadores ele não gostava. Tem uns muito. nomes, eu separei uns nomes de treinador aqui pro Palmeiras procurar, caso necessite. Claro. Tem o Felipão, que foi campeão na China, disse que não trabalha mais lá, cansou de chinês. Tem o Roger,
que foi mandado embora do Atlético Mineiro. Que é considerado pela imprensa toda o grande treinador, mas nunca ganhou nada e está começando a vida. O Cristóvão, que foi mandado embora do Corinthians, do Vasco. Celso Roth. Celso Roth. Celso Roth. E tem outros aí que estão na fila. Tem o Cuca. Já pensou? Que surpresa. Traz o Cuca de volta. Você está parecendo a história do João Avelino, né? O João Avelino era técnico do clube do Remo lá em Belém do Pará. O time ia mal. Ele se demitiu e falou assim, a partir de amanhã um novo treinador estará aqui. Eu não consigo mais tomar conta de vocês. Sério? No dia seguinte, às 15 horas, às 3 da tarde, quem chega? João Avelino de terno e gravata. Eu sou o novo treinador. Agora é João Avelino, nova versão. O time começou a ganhar e foi campeão. Eu tenho uma piada melhor. Isso não é piada, é verdade. Mas eu também tenho uma que é verdade e parece tá piada. Tem um time aí no litoral de São Paulo que resolveu mandar o técnico embora. Depois de 10 minutos era o mesmo treinador que assumiu. Pronto. Foi na semana passada que isso aconteceu. E, aliás, esse treinador ganhou de goleada do Atlético Goianiense domingo, 1-0, na Vila Belmiro, uma goleada. Já caiu? Contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. E daí o que acontece? Ele chega depois do jogo e dá folga aos jogadores até a próxima quarta-feira. Tá certo ele. E domingo tem clássico com o São tá Paulo certo no Pacaembu. Quer dizer, realmente o Santos tem trabalhado menos que o Congresso Nacional. Mas tá certo ele. Você acabou de justificar dizendo que o Renato colocou um time em reserva para jogar contra o Palmeiras. Por que o Santos não pode dar folga para a rapaziada? Mas é a terceira semana já. Karen Eckmeier, mais alguma mensagem aqui pro ouvinte, aliás, pro internauta e também pro ouvinte com as rádios Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, Coluna FM 87,5 de São Roque e a difusora AM 570 de Taubaté. Bom, eu queria mandar um abraço para os nossos amigos Marco Aurélio, Douglas, a Conceição, a Larissa, o Rodrigo Lima, o Rogério Santos e para o Felipe Palmeira, que está perguntando aqui, é impressão minha ou vocês estão desmerecendo a vitória do Palmeiras? Ficou louco. Bom, o torcedor tem uma outra visão, né? Mas peraí, eu estou exaltando a vitória do Palmeiras. O que eu estou falando é que o Grêmio aqui, ó. O Grêmio prometia tanto, até agora não conseguiu nada. Tá parecendo o político brasileiro. Antes promete, depois uma decepção total. Olha, o que acontece é o seguinte, dos times que estão perseguindo o Corinthians neste momento, o mais consistente nas últimas rodadas foi o Palmeiras, certo? E tem ainda um confronto direto com o Corinthians, por isso que... Dia 5 de novembro. Há uma expectativa, uma esperança do torcedor palmeirense. Eu levo em consideração que o Palmeiras fez a parte dele, não tem nada a ver se o Atlético Goianiense é fraquíssimo, se a Ponte Preta está na zona do rebaixamento, o seu Renato Gaúcho resolveu poupar o time titular. O Palmeiras fez a parte dele, mas não é aquele jogo que você fala, o Palmeiras ganhou com autoridade. O Palmeiras tem o Cruzeiro agora no fim de semana, que talvez não seja um jogo tão difícil, porque o Cruzeiro também já é campeão da Copa do Brasil, Libertadores para ele vai de qualquer maneira. E por outro lado, o jogo decisivo é contra o Corinthians, se o Corinthians perder, como dizem os palmeirenses, hoje para o Botafogo e para a Ponte Preta domingo. Daí ele pode pensar em empatar em pontos com o Corinthians no futuro. Mas se eu não me engano, o Corinthians ainda tem um Atlético de Goiás, não tem? O Corinthians tem Não, tem o Avaí. Tem o Avaí. Depois tem Flamengo, Fluminense. Tem Flamengo, Fluminense. O Corinthians tem jogos importantes para fazer e o Palmeiras também. Encerra no Recife contra o Sport. Contra o Sport Recife, que deverá estar já na segunda divisão ou brigando para não cair, na minha opinião, quando enfrentar o Corinthians na última rodada. Mas eu tenho uma frase que ninguém nunca ouviu. Sim. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Você pensou muito para chegar até aí. Aliás, por falar no Corinthians, o Vanderlei também quer dar uma palhinha sobre o Corinthians paulista. O Corinthians está na ponta da linha com o nosso Vander Luiz, que a gente até agora não conseguiu descobrir qual é o time do Vander Luiz. Ele fala que é São Roque. Quê? Ele fala que torce pelo São Roque. É paulistano de São Roque. Ele fala São Roque. É para você ver, ele está querendo despistar alguma coisa aí. Mas também acho. Por favor, Vander Luiz. Oi, Quartarolo, Cerotti, estamos de volta. Deixa eu falar um pouco aqui do Corinthians. É hoje, hein?
Antes a gente nunca tinha jogo de futebol na segunda-feira, né? Ter jogo de futebol numa segunda-feira era uma raridade, né? E, aliás, o Brasil perdeu para a Itália, lá em 1982, jogando numa segunda-feira. Como o Brasil também estreou na Copa do Mundo de 82 contra a União Soviética, daquele goleiro Dassaev, que era muito bom, mas que tomou 2 gols brasileiros lá com Sócrates e com Éder numa segunda-feira. Então, na segunda-feira, que é um dia atípico para o futebol, hoje a gente tem frente a frente Botafogo e Corinthians. E aquilo que eu falei do Alberto Valentim, que é um técnico jovem, o Corinthians também tem um técnico jovem, vamos ter o Jair Ventura no comando do Botafogo. Você vê, esses técnicos novos que estão conquistando aí seu espaço, e eu acho que, de repente, o Campeonato Brasileiro vai valer por isso, né? Pelo espaço para os jovens treinadores. Mas hoje, Botafogo e Corinthians, numa segunda-feira, é um jogo que está, olha, deixando o campeonato ali bem interessante. Porque se o Corinthians empatar ou se o Corinthians perder, aí vai estar uma briga muito legal, ficando a 6 pontos a diferença do Corinthians para o Palmeiras, para o Santos, e principalmente porque no dia 5 a gente vai ter frente a frente Corinthians e Palmeiras. Então o jogo de hoje é um jogo assim que dá muita esperança de a gente ter uma reta final do Campeonato Brasileiro com um pouco mais de emoção, já que o Grêmio parece que não está nem aí mesmo, né? Está pensando na Libertadores e jogou de vez a toalha no Campeonato Brasileiro, que eu acho que é uma tristeza, né? Porque daria para jogar no domingo, daria para jogar no meio de semana, porque quando não tem jogo no meio de semana, tem semana cheia de treinamento, aí tem técnico que reclama que faltou ritmo para o time porque acabou não jogando. Mas vamos ficar na expectativa de hoje, Corinthians e Botafogo, um divisor de águas no Brasileirão. É verdade, o Vanderlei tem razão em parte. Divisor de águas divisor novo. de águas também é uma coisa nova. E sem uma gozação direta ao nosso Vanderlei. É a voz comum. Palmeiras Agora, e Cruzeiro vai ser numa segunda-feira, hein? você se lembra qual era o divisor de águas da semana passada? Você não se lembra? Eu não. Era Grêmio e Corinthians. Não, agora tem a decisão no Itaquerão nesta quarta-feira. Porque se o Grêmio ganhar, nossa senhora, o campeonato vai pegar fogo. 0-0. Mas eu falei aqui, Corinthians já vai manteve a algumas semanas que o Grêmio sofre de impotência. Isso é verdade. A gente está insistindo muito nesse problema. Acho que vamos mandar o nosso grande Grêmio para o urologista lá no sul do país. Karen Eichmeier, ainda sobre Corinthians e Botafogo. Tem uma pergunta aqui do Matheus Rodrigues, falando assim, se o Corinthians perder hoje do Botafogo, vai aumentar a pressão sobre o time? E isso pode atrapalhar a conquista do campeonato? Fábio Cerotti. Bom, no Corinthians não existe pressão pequena, é pressão grande de tudo quanto é jeito. Mesmo quando está ganhando, perdendo. É pressão. Até porque vai ter eleição no Corinthians, então a pressão já começou faz tempo. Metade do clube torce para perder. É verdade isso que eu estou falando. Metade do clube está torcendo para perder. Assim cai todo mundo. A outra metade torce para ganhar. Assim fica todo mundo. E assim é a vida do Corinthians. É exatamente isso. E tem aqueles que pisam nas duas canoas. Tem aqueles que olham. Opa! Isso que eu vou. Segura, peão. Então o Corinthians sempre tem pressão. Independente do resultado. Agora é lógico que se perder para o Botafogo, alguns mais exaltados vão frequentar o aeroporto, como a torcida do Santos fez, como a torcida do Botafogo fez. Aliás, não sei que graça... não tem nada para fazer? O que graça tem ir no aeroporto se não vai embarcar? Me diz. Isso é igual vai se despedir da família? É igual em enterro de gente que você não conhece porque o cara é famoso. Eu também não consigo entender. Fica lá, morreu. Isso tem a ver com isso, caramba. Faz parte. E aí? Agora, você não quer ver? Fecha o olho. Não precisa ir lá protestar, reclamar. Não vai no jogo, né? Não vai no jogo. A torcida vai lá, picha o estádio, como foi o Santos outro dia, quebra... Eu tô desconfiado que eles têm alguma arrumação com uma loja de tinta, viu? Porque toda hora eles vão pintar o estádio. É verdade. Olha, saiu a seleção da temporada da FIFA com 3 brasileiros. O Sidão tá? O Sidão não tá, é reserva do Buffon. Buffon, se bem que o Sidão melhorou, hein? Tá jogando bem. A gente reconhece quando joga bem, viu, gente? Quer dizer que o São Paulo Sidão melhor. Sidão melhor. Buffon, Daniel Alves, Sérgio Ramos, Bonucci e Marcelo. Kroos, Modric e Iniesta.
Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Que time, hein? O Neymar vai ser expulso nesse time, com certeza. É verdade. Conseguiu ser expulso lá no... Eu vi o jogo. Mas olha, ele apanhou demais, hein? Não, tudo bem. Ele apanhou demais. Não foi um jogo... Não precisava ter reagido daquela forma. Francês, chique. Foi bem Libertadores da América. Foi A torcida do Olympique foi lá, não deixou ninguém dormir. Jogava coisa na cabeça do Neymar quando foi bater escanteio. Tudo isso é verdade. Agora, sabe... Agora o Neymar foi cair justo na provocação de um argentino. Meu Deus do céu. Agora E vem ele cá. quer ser melhor do mundo? Ah, não dá. Agora vem cá. Se acontece uma coisa como aconteceu com o Neymar, indo bater o pênalti, e um monte de gente jogando objetos em cima Mas foi dele. na França, só que chique. Sim, Jogaram uma baguete. quando é na França, nossa, que Uma coisa. baguete. Ser aqui é selvageria. Como diria um amigo nosso, bem informado, e o STJD não vai fazer nada? Na França? Onde já se viu? Meu Deus do céu! Tem que suspender o Olympique de Guilhotina pra todo Marseille. mundo, Assim né? não dá. Guilhotina lá tem, ou teve, né? E cortava a mesma cabeça. Jogaram uma baguete, meu. Uma baguetinha, uma baguetinha. Uma baguete. Olha, futebol em rede aqui na AltV, a TV da internet, altv.com.br. A gente volta já. Venha pra rede você também. Futebol em Rede volta já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Ele sempre quis ser um herói. Só que ser um herói nunca foi fácil. O tempo passava e ele estava sempre pronto para ajudar quem precisasse. Às vezes sentia medo. Mas a vontade de ser um herói estava no seu sangue. Em alguns momentos, teve bastante tempo para pensar sobre isso. Ele nunca desistiu de salvar uma vida. Mesmo que às vezes alguém precisasse salvar a sua. De tanto tentar, resolveu se cadastrar como doador de medula óssea, mas descobriu que a cada 100 mil voluntários, só um é compatível. Até que um dia recebeu um telefonema que mudou tudo. Eu sou compatível! Eu vou salvar uma vida! Salvar uma vida pode ser mais fácil do que você pensa. Seja um doador de medula óssea. Você também pode ser um herói. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E participe conosco em Futebol em Rede, o nosso WhatsApp 011 99 180 7664, repetindo para você, 011 99 180 7664. Uma segunda-feira meio diferente, né? Com garoa, frio aqui em São Paulo, 16 graus. Aniversário do Pelé, melhor do mundo, as coisas boas não falam. Futebol em Rede. Futebol em Rede. Futebol em Rede. E o Tchutchu foi fazer show no outro dia, que é para não atrapalhar nada. Não, a gente já falou, hoje não. Já basta na última quinta-feira. Vai fazer na quarta. Os né? caras estão parecendo gato, cantando no telhado no Fantástico. Depois quer atrapalhar nós. Que é isso. O Bono queria participar aqui, mas ó, não vai participar não. Ele vem de bolacha? Karen Eichmaia, algo mais? Ó, o Nando Lopes está falando assim, ó. O Corinthians empata hoje, ganha da Ponte e decide o campeonato com o Palmeiras. E se ganhar do Palmeiras, poderá abrir 10 pontos de novo. Aí acabou. Não, se ganhar hoje, vai abrir 9. Puxa. Se empata Como é o nome com a do pai de santo? Não, se ganhar hoje, acho que... É acho Nando que Lopes. Não é pai de santo? o Palmeiras não chega mais, né? Sobre o São Paulo? Tem uma pergunta aqui do Leonardo dos Santos. Será que o São Paulo irá manter o futebol apresentado com o Flamengo ou vai dar branco de novo? Não, branco não. Tá vendo?
Cadê o Rodrigo Caio? O que tem o Rodrigo Caio? Ele não foi falar pro árbitro que o Prato colocou o braço na bola? Mas ele o Prato... exemplo de ética. De ética. Coitado. Ele não foi falar pro árbitro? Ele não viu. Como não viu? Não viu, ele não estava no lance. Esculachou até o árbitro de vídeo esse negócio. Olha... Teve um tonto que foi falar que bateu na barriga. Ele, se fosse a minha, eu entendo. A minha barriga atrapalharia o braço. Agora, a do Prato... Pô, pelo amor de Deus. Mas você vê o que aconteceu na saída Aliás, do Pacaembu, né? Atenção, senhora FIFA, tem que eleger no Brasil o gol de mão mais bonito. Estão concorrendo, Jô pelo Corinthians e Prato pelo São Paulo. Então, quando saía do Pacaembu, muitos torcedores foram falar com o Lucas Prato para pedir um autógrafo. Aí um torcedor perguntou assim, ei, você é o Lucas Prato? Ele falou, sou eu. Pronto. Tá resolvida a questão. Isso é pior do que o Neymar reclamar da baguete. Não, o Neymar tem que reclamar porque apanhou demais, mas tem que, ó, não não pode aceitar provocação. Que gastou uma não pode aceitar provocação. Ele foi dar bola pro argentino. Acabou entrando na provocação. E o Neymar tem feito muito isso em alguns momentos que, sabe, do Paris Saint-Germain vai cumprir, vai voltar. Por isso que o melhor do mundo não será Neymar. Não será. Será Cristiano Ronaldo, mas ainda não é oficial, mas a gente antecipa para você. Olha, sobre o gol do Lucas Prato, essa discussão do árbitro de vídeo, veja você. Ontem, na principal emissora de televisão do país, os caras não se acertaram porque estão vendendo os vídeos para a CBF. Então, mas o Gaciba disse o seguinte, gol legal. Aí tudo bem, falei, bom, gol legal. Quando eu vi a primeira vez, eu também achei que o gol tinha sido legal, eu não vi o toque de mão, sinceramente. Aí vem aquela super lupa, aí o Paulo César de Oliveira fala assim, gol legal. Tocou na mão, é gol irregular, é ilegal. Então, se esses dois estivessem na cabine do árbitro de vídeo, imagine a confusão. Aí, mais tarde, teve o jogo Internacional e Chapecoense, e o Wellington Paulista fez um gol. E a bola atravessou ou não a linha? Para mim, atravessou. Mas para as pessoas que estavam narrando o jogo, um dizia, não, passou a bola toda, outro, não dá para ver. Então, mesmo com a ajuda da tecnologia, ainda haverá muita polêmica, senhor Seródio. Eu também acho. Agora tem uma coisa, o senhor tem que fazer uma retratação pública. Sim, sobre o quê? O senhor foi falar que o Rogério Ceni é uma porcaria que nem o goleiro entende. Ele trouxe o Sidon. E aí? Tá jogando bem o Sidão. Um milagre atrás do outro. Tá jogando bem. Eu até acho que deviam ter mandado o Rogério Ceni embora e trazer o Sidão de técnico. Não, aí não. Porque o que ele tá fazendo é um milagre. Não, quem tá fazendo um milagre, por enquanto, é o Dorival Júnior, né? E o Hernanes, que tem jogado bem. Qual milagre que o Hernanes chegou para armar o time, ele tem armado o time do Fluminense? E é o artilheiro do time do campeonato. O Dorival ganhou do Fluminense. Perdeu feio, foi muito mal. Ganhou do Corinthians. Não, empatou. Então não tá fazendo milagre nenhum. Não, com esse time aí, o São Paulo vai a 37 pontos, né? Com a vitória de ontem sobre o Flamengo, que está pensando no jogo contra o Fluminense pelas quartas da Copa Sul-Americana, quarta-feira também. O Diego meteu uma contusão lá, não podia jogar, ficou no banco. É engraçado. Tem um monte de jogador que vai para a seleção brasileira sem jogar bola. Né? O Diego... E os que voltam de lá esquecem. O Tyson está na seleção. O Diego não tem jogado bem, está na seleção. Vira e mexe, o Rodrigo Caio está na seleção. Né? E há jogadores aí que têm jogado bem. O Dudu do Palmeiras, por exemplo, é melhor que o Tyson. É melhor que o Tyson. Dá para jogar. Se o Tyson vai, né? Se a medida é essa, ele pode jogar, sim, senhor. Agora... Se o Tardelli vai, então leva o Dudu. O Tardelli não deu para entender aquela convocação também, né? Uma convocação só. E outra... Se o Gemerson, que tá mal pra caramba no Mônaco... E quando tava bem, não foi. Quando tava bem, ninguém lembrou dele. Agora, foi de cair, levaram. Entendeu? O negócio é o seguinte, tô vendo aqui se sai realmente o melhor do mundo, mas só tem entrevista. Esses caras lembrei de uma coisa. Esses caras falam demais, falaram no São Paulo, quem vai, quem não vai, eu gostaria o desafio do dia. Madre de Deus. Você saberia me dizer qual é o problema do Michael Suell? Não. Ele foi contratado para jogar no São Paulo. Já chegou, dizem, que estava com fadiga muscular. Aí ficou um ano se recuperando. Jogou meia partida, deu fadiga muscular de novo. Puxa! E ele chegou a dizer, inclusive, parece que foi isso que aconteceu,
que ele não recebia enquanto não começasse a jogar, né? Não, ele falou isso, realmente. Mas coisa, tiveram né? que pagar por ele, não tiveram? Ou vão esperar ele começar a jogar para pagar também? Houve uma época que o São Paulo contratava muito jogador contundido, né? Contundido, chegava no Refis e recuperava. Era uma expectativa de que o Refis recuperava todo mundo. Até que não conseguiu recuperar mais, né? Michael Suel, esse vai pra história. Mas eu sempre achei um jogador pequenininho. E quando falaram que o São Paulo contratou, é que o futebol hoje, olha, eu vou falar pra você. Eu tenho uma sugestão. Por que não coloca ele de enfermeiro? No departamento médico ele já conhece bastante. Já. Mas não é só ele, hein? É. Tem gente que tá lá faz tempo e entra e sai. Olha, não saiu ainda o melhor do mundo. Eles estão fazendo... Você acha que vai ser quem? O cara foi campeão da Liga dos Campeões. Campeão espanhol. Aliás, como vale a temporada europeia, ele foi campeão do mundo também. Foi. Puxa, tem dúvida? Ou você acha que o Messi, que não ganhou nada, vai ser campeão, não vai ser o melhor do mundo? O próprio Neymar, que não teve uma grande temporada Era também. coadjuvante. Mas não teve temporada, porque ele foi quando ele foi campeão da Europa e depois campeão do mundo, o Neymar fez isso jogando muito. Jogou uma bela... Ele foi artilheiro, inclusive. Agora, a última temporada do Messi... Se bem que o Messi pela metade ainda é muito melhor que o... Nossa, não tem nem comparação. Fantástico, né? O Messi jogando metade do que pode, no meu time joga. Se bem que não sei se jogaria no lugar do Lucas Lima, né? Mas você acha que o Neymar faria pelo Brasil o que o Messi fez pela Argentina nas eliminatórias? Não, o Messi fez o quê? No último jogo com o Equador ele jogou bem, mas até ali ele se arrastou. Mas ele é o responsável pela classificação. Mas foi culpa dele também, que ficou naquela situação. Ele estava jogando muito mal, essa que é a grande verdade. Sim. É que a última imagem é que fica, né? Essa que é a verdade. Ele não jogou bem a eliminatória, não, e realmente a temporada dele não foi boa. Só que é o Messi. E quando joga no Barcelona, é uma barbaridade. Mas falando do São Paulo, 37 pontos. O São Paulo tem agora pela frente o Santos domingo no Pacaembu. E depois o Atlético de Goiás. Mas esse jogo eu acho que o São Paulo ganha. Vai ser um jogo cabeça a cabeça. Não, já não é mais, porque o São Paulo tem 4 pontos acima da zona do rebaixamento. O Goiás vai jogar no final de semana. Não se preocupe. Não, eu acho que o São Paulo já escapou. O São Paulo precisa de 8 pontos, 10 seria uma folga muito grande até. Ou seja, se o São Paulo vencer mais 2 jogos, empatar mais 2, o São Paulo está livre e pode pensar em outra situação, até na Copa Sul-Americana. Puxa. Agora, isso é bom para o São Paulo? Não. Se você analisar o atual momento, é o que sobrou para o São Paulo fazer no ano. Mas o ano do São Paulo foi muito ruim, o ano passado do São Paulo também foi ruim. Ou seja, o São Paulo vem trabalhando mal há algum tempo, o São Paulo está fazendo vestibular para cair. Eu não queria que caísse, mas, dadas as circunstâncias, não cair está sendo inevitável. Mas não é por culpa do São Paulo. É só olhar aí. O que está fazendo o Curitiba para cair é uma grandeza. O que está fazendo a Ponte Preta para cair é uma grandeza. O que estão fazendo alguns times aí, o Vitória da Bahia... Você sabe que o Wagner Mancini está... Você quer a lista do Santos para técnico? Meu Deus, fala aí. Olha, eu andei pesquisando, aí uma pessoa muito que eu conheço profissionalmente, sei que é um ótimo profissional, um repórter que conhece muito bem o seu Modesto, falou com o Modesto fez a seguinte modesta lista. Atenção para os nomes. Eu vou até tirar o óculos que pode causar melhor sem óculos. Ele enxerga melhor sem óculos. Fabiano Soares do Atlético... Quem? Fabiano Soares do Atlético Paranaense. Tá bom. Roger, que está desempregado. Que todo mundo diz que é uma revelação. Eu não vejo muita Jair coisa. Ventura, do Botafogo. Ótimo treinador. Wagner Mancini, do não Vitória. Serve pro Santos, já esteve do Santos. E aí que eu fiquei em choque. Pam. Claudinei. Aí eu falei, não. Rasga o papai. Mas o Claudinei não, mas peraí. Também. Não, chance até eu. E fazer ele que está fazendo com o Bahia. Não, Modesto não. O Modesto tem pisado na bola. O Modesto, o presidente que chega, convoca a imprensa e diz, olha, estamos todos aqui para provar que estamos juntos. E aqui não é, o que ele falou, não é omelete de bacon. Porque no omelete de bacon a galinha não manda nada e quem manda é o bacon. E eu não fiquei sem entender nada. Ele ficou louco. Bom. Deram o remédio errado para o presidente. Não pode ser. Coitado do presidente, Modesto Roma. Primeiro ele manda embora o técnico e 5 minutos depois traz de volta.
A pedido dos jogadores. Depois, ele faz uma confusão no Omelete que se fosse no Masterchef, mandava ele embora. Agora, ele tomou remédio errado, não pode ser. O Levir Coupe deu folga até quarta-feira. Domingo tem jogo contra o São Paulo, é um jogo importante. E uma passada rápida, já que você citou a classificação no Campeonato Brasileiro. Corinthians 59 pontos, Palmeiras 53, Santos 53, Grêmio 50, Cruzeiro 47, até aí Cruzeiro o G5, vai passar, né? o Grêmio. Flamengo 46, Botafogo 44, Vasco 43 em oitavo, Atlético Paranaense do Fabiano aí 41 pontos, Atlético Mineiro 41 do Oswaldo de Oliveira, Chapecoense e Bahia 38, também o Fluminense tem 38. São Paulo 37, que é o 14º hoje, Sport Recife do Lucha 35, Avaí 34 e aí os 4 que estão no inferno na zona do rebaixamento. Vitória 33, a vitória do Mancini, Ponte Preta do Eduardo Batista 32, Coritiba 32 e o Atlético Goianiense que para mim já caiu 26 pontos. É muita coisa. Já já a gente volta aqui no Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em Rede para você, venha pra rede você também aqui na AltV, no Facebook da AltV, AltV, a TV da internet, altv.com.br e também as nossas emissoras que são parceiras do Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Rádio Venceslau AM, 610 de Presidente Venceslau, Coluna FM 87,5 da cidade de São Roque e a Difusora AM de Taubaté 570. Obrigado, Fábio Seródio. Carenque Maier. O Bruno Silva tá falando assim, ó, o Pelé completa 77 anos hoje. Vocês já falaram, parabéns pro Pelé. E tá perguntando, se ele jogasse no Santos de hoje, ele faria o mesmo sucesso que teve no Santos do passado? Faria, com a mesma idade de hoje. Eu com acho 77 anos, se ele não tivesse um infarto, de ver o time ruim que tá o Santos, ele jogaria a mesma coisa. Brincadeira, Pelé é algo... Por exemplo, a Karen Eckmaier acabou de dizer que o futebol naquela época era mais fácil, né? Não é isso que você acha? Não, pode falar. É mais fácil porque a gente tinha o Pelé. Eu faço a seguinte comparação, né? Será que o Charlie Chaplin filmaria hoje? Ele filmava com 2 câmeras. E os filmes dele continuam sendo atuais. Você já imaginou o Frank Sinatra gravando hoje? Genialidade. O cara pode errar e o computador... Genialidade não tem época. Espaço de tempo. Você já imaginou Jesse Owens? Gênio é gênio. O Jesse Owens, o recorde dele demorou 20 anos. A sapatilha era ruim, a pista era pior, o uniforme era pior. E ele seria o que é hoje o Pelé, Bolt. a bola era assim pior, como o Bolt, se fosse daquela época. Pior, a bola era de capotão, era quando molhava. O gramado era pior, a bola era pior, a chuteira era pior, as leis do jogo eram outras, né? Eu só, honestamente, nada, nem nunca, alguém ou algo superará o significado de Pelé para o povo brasileiro. Amém.
E para o próprio futebol mundial, né? Porque muita gente acabou. fala assim, ele fez 1.240 e poucos gols, né? Aí era mais fácil, porque os outros não fizeram. Não. Era muito complicado. Agora, gênio é gênio em qualquer época. O Beethoven hoje seria gênio, o Messi se jogasse em 40 seria gênio, o Puskás se jogasse hoje jogaria também, o Beckenbauer e assim por diante. O gênio de hoje, porque o gênio é o gênio, faz a diferença. Quem é o gênio de hoje? O Messi é um gênio. Cristiano Ronaldo, na minha opinião, também é um gênio. O Neymar está caminhando para... O Neymar tem certas genialidades que outros não têm. Como tem grandes cantores hoje que cantariam na época também. Faz parte. Mas não adianta. O Neymar tem certa genialidade. Tem mesmo. Tem lampejos de gênios. Eu vi um ontem. Lampejos. Ontem não. Que é isso. Olha, o Vander Luiz ainda quer falar sobre o São Paulo Futebol Clube, não é, Vander? Bom, para fechar minha participação aqui, eu quero falar do São Paulo. Eu acho que o São Paulo não vai cair. E veja bem, não é porque o São Paulo tem time, é que a concorrência está ruim demais, né? Dizer uma coisa para você, do mesmo jeito que lá na parte de cima a concorrência estava dando muita moleza para o Corinthians perdia e os adversários diretos também perdiam, o mesmo está acontecendo na parte de baixo da tabela. São Paulo vai ter que fazer muita força para ser rebaixado. Porque ontem conseguiu uma vitória importante em cima do Flamengo por 2-0. Eu acho que agora, 4 pontos da zona de rebaixamento, tem muito jogo ainda pela frente, mas eu acho que o São Paulo não vai ser rebaixado. E às vezes eu até penso, será que não seria bom o São Paulo passar por esta situação, como passou o Corinthians, que caiu em 2007, depois voltou com uma força muito grande? Palmeiras já passou por isso, outros times que já viveram esta situação. Eu acho que o Internacional vai voltar ainda mais forte do que já é no futebol brasileiro. Então, às vezes, de repente, o São Paulo, que já anda meio que balançando em alguns campeonatos aí, de repente, se o São Paulo sentisse esse gostinho duro, terrível do rebaixamento, poderia ser melhor no futuro. Porque de repente não cai esse ano e vai de repente ficar na mesma situação na próxima temporada, porque está difícil renovar o São Paulo, que já vem aí em algumas temporadas dando sinais de que está de olho na Série B. Mas o São Paulo não vai cair não. Agora, a Ponte Preta, hein? Perder para o Avaí, olha, a Ponte Preta desse jeito é ela que vai para a Série B e para jogar contra o Guarani, hein? Olha, e se a Ponte cair... Pode cair para a Série C, calma. É verdade, o Guarani também fez muita bobagem, né? Infelizmente, né? Eu só não entendo... Você acha que a Ponte vai cair? Existe uma boa chance. Realmente ela está pendurada, né? Uma boa chance. E o Sub-17 do Brasil, Karen Eckmeier? Bom, o Fernando está querendo saber se a seleção Sub-17 tem condições de ser campeã mundial e está falando do Alan, camisa 10, se ele pode ser um grande reforço do Palmeiras para o ano que vem. Eu já vi o Alan jogando e ele joga bem. Bom, ele tem jogado bem, sim. A verdade é a seguinte, né, Seródio? Mas é o Dia das Crianças hoje? Quarta-feira é contra a Inglaterra. 12 de outubro? Mudou o calendário e ninguém me falou nada? Por que você tem contra os meninos do Sub-17? Eles ganharam da Alemanha de virada, amigo. Isso não vale nada. Como não vale nada? Vingaram os adultos. Você vai falar que você está de alma lavada. Aqueles 7-1 foram vingados por uns garotinhos. Ganhamos de 2-1 deles de virada. Vamos buscar o resultado. Pelo amor de Deus. E a grande imprensa brasileira, da qual já fizemos parte uma época, dizia... Uma época não morri. Dizia o seguinte, a Alemanha já está preparando a geração de daqui a 10 anos. A Alemanha perdeu para o Brasil 2-1, está fora do Mundial Sub-17. Agora, Inglaterra e Brasil na próxima quarta-feira. Quer dizer que o Santo André ganhou do Fluminense na Copa do Brasil, isso significa que também modificou o mapa mundo. Meu Deus do céu, você saiu do Mundial Sub-17 para a Copa do Brasil. Brasil. É uma coisa que não vale nada. E o jogo será na Grande Calcutá, 9h30 da próxima quarta-feira. A Madre Teresa vai estar? Vai. A Rede Globo, pelo menos em espírito, a Rede Globo vai transmitir o jogo. Oxe. A Band vem fazendo um grande trabalho, tem tido grande audiência, aí a Globo vai entrar. O único problema nisso, de você entrar quando o time está ganhando... Mas quando o time perde, os caras vão jogar... Não, vão falar que você é pé frio. Você pode correr esse risco. Mas que vai ser um jogo agradável, legal, deixa a molecada jogar. Mas não tinha nenhum firminho para passar, não será, né? Tinha o pessoal, a programação da Globo. Olha,
O Lincoln, que é o centroavante, é bom jogador. O Alan é bom jogador. Há bons jogadores desse O time. bom jogador pro Palmeiras é só ir lá no Londrina, que eles emprestaram um rapazinho lá, acho que chama Arthur. Joga muito, muito. Aliás, o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro. Pode contratar. Aliás, se eu sou o Palmeiras, ô, dona Creu, vai lá e pega o menino de volta. Fábio Seródio, eu queria dizer que furamos a FIFA. Ó, Já anunciávamos agora há pouco. não vai me dizer que o Portugal foi campeão Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo em 2017. Fizeram, enrolaram, música pra cá, música pra lá, e bota mais um gol, e não sei o que lá. Agora a premiação das mulheres. É o 5º prêmio do português, Empatou Cristiano 5 a 5. Ronaldo, se igualando a Lionel Messi. Eu vou falar, porque vai ter nego depois dizendo que descobriu a pólvora. Estamos na véspera de um Mundial. Messi e Cristiano vão para a mesma Copa do Mundo. Aí um tem 5 títulos, o outro também. Oh, que marketing! Hã? Ah, não é marketing. Ele merece. Não, sim, Quem que mas você queria que esse ganhasse? empate entre os dois vai ser Você ano queria vem que pra ganhasse o Copa. Tyson? Você queria que ganhasse quem? O Roberto Firmino? Do jeito que você é, você vai falar que o futuresco do Neymar... O é Lincoln, pronto, o garoto que está aparecendo bem aí. E quem está apresentando... Desempate na Copa do Mundo. Você sabe quem são o Seródio e o Quartarolo deles nesse momento da apresentação? Não, quem? Porque estão imitando a gente até nisso, tem 2 apresentando. É? Ronaldo... Tá Quem mais pra Ronaldo? você. Que parece comigo, Tá mais para hoje? você. Joe, Diego, Dom Diego. Não. Diego não. Que Diego? Maradona. Que dupla, hein? Hã? Eu prefiro o Pelé e Coutinho, né, Coutinho? Tô indo bem. Agora vem cá. O Ronaldo é puxa-saco mesmo, né? O Ronaldo Fenômeno, né? Ele fala assim, um Puxa sonho, saco. meu maior sonho era ter jogado com você, viu, Maradona? Que coisa, né? Puxa Aí vida. esperando que o Maradona respondesse. E eu com você? Aí o Eu com isso, Eu, né? e o Maradona, eu com Messi, eu com Riquelme. Não espere que a bola volta. Ela não vai voltar, Ronaldo. Para de puxar o saco. Você já conseguiu um monte de coisa na sua vida. Jogador genial, hein? Ronaldo, se não Ele tá trabalhando fosse... com marketing. Não, mas se não fosse as contusões, fossem as contusões, ele teve 3 contusões sérias no joelho, 2 do mesmo joelho. Eu o colocaria entre Pelé e Maradona. Ele realmente foi um jogador extraordinário. E uma coisa que eu notei aqui, rapaz, você sabe que a gente aumenta, mas não inventa. O Ronaldo estava com o filho e a mãe do filho dele, que a gente não Qual? sei se chama de mulher ou não, né? De esposa Quem? ou não. Ele deu um beijo nela, um selinho. A mãe de quem? Do filho dele. Qual filho? Ah, sei lá, também não sei. Pô, você pergunta tá pro Nelson Você Rubens. dá metade pela Ó. hora da notícia? Estamos encerrando. Futebol em Rede, a gente volta na próxima quinta-feira aqui na AltV, a TV da internet, pelo Facebook da AltV, para você e também para as emissoras. Venceslau AM, 610 da cidade de Presidente Venceslau, Coluna FM 87,5 de São Roque e a Difusora AM 570 da cidade de Taubaté. E ó, vem pra rede você também. Boa tarde, Seródio. Boa tarde, um abraço para todos. Boa tarde, Karen Eichmeier. Boa tarde e espero todos vocês na quinta-feira. Nós também. Venha pra rede você também. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu aumento. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Termina aqui o Futebol em Rede. No
site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.